Olá a todos. Cá estou novamente para comentar a situação sociopolítica na Guiné-Bissau nos últimos 7 dias. Vou procurar ser muito conciso no meu comentário, cingindo apenas 3 grandes temas, nomeadamente a situação que se vive no seio do Madem, mas destacando sobretudo o cinismo político de Brahma Camara e também aflorar um pouco esta ideia que eu veiculei no vídeo passado de aconselhar o engenheiro Domingos Simões Pereira a não regressasse para já a Guiné-Bissau, bem como, enfim, traçar aqui mais ou menos algumas balizas ou como se pode lidar com o Umaru Sissoko Embalo nos próximos dias e também tentar descortinar aquilo que, a meu ver, ele poderá ser obrigado ou enveredar ou mostrar a sua real faceta neste último semestre que lhe falta para terminar o mandato. Mas desde logo falar a situação que se vive no seio do Madem. Como eu disse no vídeo anterior, não vou voltar, enfim, a pormenorizar ou a abordar esta questão, mas queria só destacar aqui o cinismo político de Brahma Camara. Brahma Camara é uma pessoa, como eu disse no vídeo anterior, é uma pessoa tipo hipócrita. Além de ser hipócrita, é uma pessoa falsa, é uma pessoa também traidora. E uma pessoa também que vive à margem da lei. Tanto por esta razão, por viver neste obscurantismo, nesta deslealdade e de viver na hipocrisia, que fez com que ele está nesta situação que agora está. Aliás, há um ditado popular que diz: zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades. As verdades agora que estamos a descobrir têm a ver com este embate entre Brahma Camara e Umaru Sissoko Embalo. Afinal, o Brahma Camara não fez nada como aparentava fazer. Fez tudo com base nos seus próprios interesses, com base nos seus egocêntricos e insaciáveis interesses, em prejuízo ou em detrimento total daquilo que são os superiores interesses da Guiné-Bissau. Porque nós vemos, e ele falou, e eu acredito, em tudo aquilo que ele tem vindo a falar, a maioria significativa daquelas coisas são verdades. Mas são verdades que, como se costuma dizer, engana-me com as verdades, ou vejo-me enganando dizendo algumas verdades. Não são verdades numa perspectiva holística, são verdades fragmentadas que realmente Sissoko lhe traiu, que Sissoko que tinham feito o acordo para, entretanto, Sissoko só fazer um mandato para ele depois, enfim, também ser Presidente da República. Eu acredito em tudo isto e depois essas outras pessoas também que lhe traíram no seio do Madem, tudo isto é verdade. Mas a verdade é que Brahma Camara só fez estas situações por calculismo político, como ele é habitual. É uma pessoa que é calculista, uma pessoa interesseira, uma pessoa que vive à margem da lei. Ora, agora ele está, enfim, a receber fatura de tudo aquilo que ele andou a semear ao longo de todo este tempo. E depois, só para ver, como eu estava a dizer, que Brahma Camara é uma pessoa muito cínica, não era bem pouco tempo que Brahma Camara dizia que ele não é um homem de arrependimento. E certamente quem acompanha a situação política da Guiné-Bissau viu estas afirmações. Ele, na entrevista que deu na RTP África, disse claramente, o jornalista perguntou: mas você arrependeu-se por ter apoiado o Umaru Sissoko Embalo? Ele respondeu peremptoriamente que ele não é um homem de arrependimento. Mas agora, nessas últimas intervenções, ele demonstrou claramente que está arrependido por ter apoiado o Umaru Sissoko Embalo. A única coisa que eu queria aqui deixar, para não, enfim, continuar nessa situação, comentar sobre isso, é de apelar a todos aqueles que estão a acompanhar esse desenrolar no seio do Madem, para nós, enfim, estarmos atentos e ir acompanhando, sem excitações, sem tomar partido, sem entrar, enfim, de demonstrar que Brahma Camara temos que proteger Brahma Camara. Nós não temos que proteger nem Brahma Camara, nem o pessoal do Madem, nem ninguém. Nós temos que proteger a Constituição da República e a legalidade. Quem não vive de acordo com a legalidade, quem não vive de acordo com a Constituição, não pode depois vir a querer beneficiar da Constituição, da proteção constitucional e da legalidade. Brahma Camara agora está a falar tanto de violação de estatuto, mas ele esqueceu que ele, enfim, compactou com o Umaru Sissoko Embalo para violar a Constituição, para violar a legalidade. Porque se o Umaru Sissoko Embalo tivesse deixado ele
exercer a influência que queria exercer, obviamente que ele continuava ainda calado. E mais uma outra situação. O pessoal do Marém que está a fazer-se de vítima, não são vítima de coisinha nenhuma e nem Brahma é vítima de coisinha nenhuma. Porque essas pessoas não têm poder, não foram dados poder, não têm nenhuma legitimidade para estar a achar que estão a ser retalhados com uma do Sissoko Embalo. A história do Umaru Sissoko Embalo já vamos abordar isso. Mas essas pessoas não têm nenhuma legitimidade, nenhuma moral e nenhuma, enfim, credibilidade para estar aqui a fazer umas exigências a Umaru Sissoko Embalo. Porque eles não ganharam poder, não ganharam as eleições. E antes, pelo contrário, eles foram postos na oposição. Mas eles que ao longo destes anos todos andaram à custa da Constituição, a revelia da Constituição, melhor dizendo, revelia da legalidade, e estão no poder. Quem é vítima, como eu disse nessa história toda, é o PAI o PAGC e o engenheiro Domingos Simões Pereira. Então, essas pessoas que são mais vítimas. Agora, o pessoal do Marém, não. Brema fala, mas não diz coisinha nenhuma. E depois, além de outra coisa, é uma pessoa que é um doente patológico do ponto de vista narcisista. Eu fiz aquele outro, eu fiz. Quer dizer, não fez nada. Andou nessa marginalidade e marginalização do ponto de vista jurídico-legal. Agora está a colher tudo isto. Por isso eu só apelo a todos aqueles que estão a assistir a essa história para não dizer nós temos de defender Brahima Câmara. Não. Nós não temos que defender nem Brahima Câmara, nem ninguém. Nós temos que defender a Constituição e a legalidade. Porque se a Constituição for defendida, a legalidade for defendida, obviamente todos os cidadãos guineenses, sem exceção, estarão sob proteção, estarão amparados, estarão assegurados os seus direitos, liberdades e garantias, sobretudo os seus direitos fundamentais. Por isso, eu continuo sempre a tocar nesta tecla, melhor dizendo, que nós temos que defender a Constituição, temos que defender a legalidade. Não temos que defender A ou B ou C, porque nós isso estamos a fazer uma discriminação. Temos que defender todos. Pronto, mas para defender todos nós temos que, enfim, defender a legalidade, defender a Constituição em última instância. O que o Brahima Câmara não fez e nem se dignou fazer ao longo deste tempo todo. Antes, pelo contrário, ele, enfim, fez uma cobertura da ilegalidade. Quando digo o Brahima, falo do pessoal do Madem, porque essas pessoas, como eu disse, são pessoas anarquistas, pessoas que não têm cultura democrática, pessoas que não estão para viver em Estado de Direito Democrático. Pessoas que não têm civilização e não têm educação e não têm cultura democrática, não têm nada. São pessoas que andam só na marginalização e marginalidade, no obscurantismo e nas traições. São essas pessoas que fazem parte, a maioria delas, do Madem. E eles agora estão a zangar-se, zangam-se com o Madem e descobrem-se as verdades. Por isso, volto a apelar a todos, mas sobretudo as pessoas do PAGC, para acompanharem essa história. Porque essa história toda vai acabar aqui. É questão de não cumprimento da Constituição. Porque essa instrumentalização que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça estão a ser feitos é para quê? Para obstruir a justiça. Ora, é isto que nós andamos a lutar esse tempo todo, para segurar a legalidade, para proteger a Constituição. Porque se esses valores eram assegurados, certamente que hoje em dia Brahima não era estar aí a chorar de violação de estatuto e muito menos o PRS por parte desses inconformados, porque mesmo que fizessem isso, a Constituição ia ser cumprida através da própria fiscalização, através dos tribunais. Mas o que nós vemos ao longo deste tempo todo, deixaram o Umaru Sissoko Embalo controlar todos os poderes, agora consolidou e está a fazer a seu bel prazer e todos estão sujeitos aos caprichos ditatoriais dele. Essa é a fatura que o Brahima vai pagar e o pessoal do Madem e da própria retaliação e com muita pena minha, mas cá se faz, cá se paga. Há um poema muito famoso de Bertolt Brecht sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele falava nessa ideia. Primeiro levaram os desempregados. Como não era desempregado, não me importei. Depois levaram os miseráveis e eu também não me importei. Depois levaram a classe operária, também não me importei. Ao fim e ao cabo, no final, a mim que chegaram para levar. Como eu não importei com aqueles outros todos, ninguém também importou comigo. Este poema insere esta grande verdade, que nós temos que combater a justiça em qualquer ocasião. Aliás, já dizia Martin Luther King, a injustiça em qualquer lado tem que ser denunciada e tem que ser combatida. Mesmo que não nos visa diretamente a nós temos que combatê-la, porque essa injustiça um dia vai acabar por, enfim, apanhar-nos, nós vamos acabar por ser vítimas dessa mesma injustiça.
É isso que está a acontecer neste momento com Brahima Camara. A fatura vem e vai ver. E tudo ainda que ele está a sofrer, não sofreu nada em comparação. As pessoas foram vítimas desse maquiavelismo de Brahima Camara, porque muitas pessoas morreram por causa disso, de forma direta e de forma colateral, ou direta e indiretamente, e as pessoas que estão a sofrer, que passaram fome, que foram privados de estudar, de progredir, os guineenses em geral. Quer dizer, o que está agora a acontecer, isso é mínimo. E vamos ver essa história, como é que vai ser o seu desfecho. Pronto, sem entrar mais em prolegômenos sobre este assunto, eu penso que aqui o único apelo é nós ir vermos o filme, porque nós não conseguimos travar aqui Sissoko nestes seus ímpetos de vinganças de retaliação e de abuso de poder e de abuso da autoridade. Por quê? Porque ele meteu a Constituição no seu bolso. Ele faz e desfaz a seu bel prazer. E quem ajudou a fazer isso é o Brahima Camara, número 1, e também tem outros ainda, que depois a seu tempo nós vamos ver. Falo de Brahima Camara, falo de Nuno Gomes Nabian, falo do PRS, falo das chefias militares, mas representado por Biagé Nantam. E cada um vai pagar a seu tempo.